Meus amados irmãos e irmãs, vamos chegando gradativamente ao final do tempo da Quaresma. Vimos Jesus dizer para aquela samaritana que ele era a água, que aquele que dela bebesse nunca mais teria sede. Ouvimos Jesus dizer para aquele cego: eu sou a luz do mundo. E iluminados por aquela luz, encontramos o caminho da vida eterna. Hoje, nos é apresentado Lázaro, que, juntamente com suas irmãs, são amigos muito próximos de Jesus. Isso é uma coisa que deveria já nos chamar a atenção desde o início. O Senhor quis fazer amizade com os homens. Ele tinha uma família com a qual ele tinha liberdade de ir e vir, até porque a casa de Marta, Maria e Lázaro ficava no povoado de Betânia. E o povoado de Betânia era meio de caminho de vários lugares para chegar a Jerusalém. Jesus, então, não é a primeira vez que sabemos que ele passa por aquela casa. E para a gente sentir como eles eram tão próximos, Marta chega a dizer para Jesus em uma das oportunidades: ei, não vê que eu estou aqui com tanta coisa para fazer e ela aí sentada? Ninguém chegaria para outra pessoa assim, um convidado, ou seja lá quem fosse, para dizer assim: ei, vamos ver a Becha, que eu tenho muito o que fazer, tem muita coisa aqui, ela está aí perdendo tempo, venha me ajudar aqui, ó, 12, com Jesus 13. Então tem muito o que fazer. Não é ninguém chegaria assim, tão repentinamente, com um arrobo, como também no evangelho de hoje. Marta diz para Jesus com um tom forte: se tivesses estado aqui, ele não teria morrido. Não é aquele: Senhor, se tivesses estado aqui, ele não teria morrido. Não. Ela foi com a liberdade de uma amiga dizer algo para ele. E ele trata Marta, de fato, com um coração profundamente cheio daquele amor filia, o amor de amizade. Mas um amor que não era só de amizade, um amor que chegava ao ponto de chorar o amigo que morreu. Vejam só, eram uma família de amigos. O Filho de Deus na terra tinha amigos. E nós sabemos, das nossas relações, o valor que pode ter uma amizade na nossa vida. Muitos dizem por aí que os irmãos, nós não podemos escolhê-los, mas os amigos sim, nós vamos fazendo esses amigos. E amizades, digamos assim, verdadeiras, elas são capazes de transformar a nossa vida. O Filho de Deus nos dá esse exemplo hoje. O exemplo de que Deus desceu do céu porque é amigo da humanidade. A humanidade presente naquela casa de Marta, Maria e Lázaro. A humanidade presente nas qualidades, mas também nas fraquezas daqueles três irmãos. É tanto que, quando mandam chamar Jesus, quem de nós, quando alguém diz, a situação não está boa, a gente já vai logo se armando, dizendo, meu Deus, a qualquer hora pode acontecer a morte do fulano, da fulana. E nós sabemos quando às vezes as coisas vão se encaminhando, e a gente sabe que estão se encaminhando para o fim. E a gente já fica logo apreensivo. Esses dias eu encontrei alguém que dizia: padre, eu estava tão preocupada. E engraçado, foi esses dias mesmo. Alguém estava tão preocupada porque tinha um problema com uma parenta minha que cuida da minha avó. E essa parenta minha não estava falando comigo. E aí estava aquela coisa, aquele clima, sem saber se eu chegasse lá, como era que as coisas iam estar. Mas eu queria muito ir, porque se acontecesse algo com a minha avó e eu não fosse fazer uma visita, eu não ficaria bem. Eu não ficaria bem. De fato, depois ela foi. Mas geralmente quando acontece isso, por exemplo, nós estamos aqui na paróquia, quantas vezes alguém manda uma mensagem, eu deixo um bilhete na secretaria com o número do hospital, o leito, para a gente fazer uma visita, e fica: padre, pelo amor de Deus, vai. A gente geralmente se preocuparia rápido de fazer uma visita, porque não sabemos quanto tempo duraria.
Vocês viram o que Jesus fez? Ele nem se mexeu direito. Ele não foi na hora que foi chamado. Ele não foi assim que ficou sabendo da doença de Lázaro. Nós poderíamos nos perguntar por quê? Por que Jesus não foi logo? Por um motivo muito simples. Ele não interfere no curso natural da nossa vida. Chegada a nossa hora, ele não interfere. Porque ele sabe, para nós, o que é a vida eterna. Ele sabe que a morte de Lázaro no corpo não é o fim. Como para nós não é o fim. Por isso que ele diz, essa morte, essa doença, é para que Deus seja glorificado. Jesus tem plena certeza do que é a verdadeira ressurreição. Aquela que Marta ainda não sabia qual era. Mas, padre, Marta não disse que acreditava na ressurreição? Sim, Marta disse que acreditava na ressurreição. Mas vejam, dentro do povo de Israel, não era todo mundo, não era crença comum a ressurreição dos mortos. Se vocês pegarem no livro dos Atos dos Apóstolos, vocês vão ver a briga que Paulo faz acontecer quando ele diz: esses homens estão querendo me condenar porque dizem que a ressurreição não existe. E aí os fariseus e os saduceus começam um pau de briga, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição e os fariseus acreditavam na ressurreição. Mas que ressurreição? Ora, era crença entre os fariseus, e hoje escutando alguém explicando algumas passagens desse evangelho, dizia que o historiador Flávio Joséfo, grande nome dos historiadores antigos, muito antigos, Flávio Joséfo dizia que, e entre os fariseus, mais ou menos uns 6.000, eram até contados, acreditavam na ressurreição. A ressurreição que eles acreditavam era a seguinte: um dia virá o dia de Deus, o dia em que Deus fará e romperá definitivamente na história, e os justos irão ressuscitar. Os justos. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os profetas, todos aqueles tementes a Deus ressuscitariam para essa vida. Igualzinha. Essa mesma vida que nós temos aqui. Só que Jesus diz, mas não é essa a ressurreição. A ressurreição verdadeira, você crê na vida eterna, Marta? Eu creio. E aí ela faz toda uma profissão de fé. E ela então muda. Ela já não crê numa ressurreição como aquela que os fariseus criam. Ela agora sabe que a ressurreição da qual Jesus está falando é outra coisa. É totalmente diferente. E ele mostrará, porque ele será o primeiro. Porque essa ressurreição de Lázaro, nós poderíamos, além de dar o nome de ressurreição, poderíamos também dizer que houve aí uma retomada do corpo, da alma no corpo. Não é? Ele acordou, mas Lázaro morreu. Depois dessa daí ele morreu. Ele voltou, mas cadê Lázaro hoje? Mortinho. Mortinho assim, né? Vocês entenderam o que eu estou dizendo. Morreu de novo. Agora, espera, juntamente com todos nós, a ressurreição no último dia. Que é aquela ressurreição da qual São Paulo fala, a ressurreição num corpo glorioso, diferente, totalmente transformado. Na verdade, o que Jesus quis dizer, não indo curar Lázaro, não indo ao encontro dele antes, e dizendo que aquela morte, aquela doença, serviria para a glória de Deus, Jesus estava dizendo, a vida que nós temos, que está preparada para nós, não é só essa daqui. Há um curso natural dessa vida que já é eterna para nós. Porque se eternizará de outro modo. Portanto, eu costumo dizer, nós já começamos a vida eterna. Nossa morte no corpo é exatamente a passagem para a eternidade junto de Deus. Junto de Deus, se nós buscamos ser justos como o Senhor espera. Se nós já vivêssemos como ressuscitados aqui. Como assim? Ele ressuscitou aquele corpo morto de Lázaro. Reanimou aquele corpo. Deu alma de novo àquele corpo. Ora, e São João está dizendo uma coisa muito interessante. Havia
entre os judeus a crença de que a pessoa morria. Durante 3 dias, a alma ficava por ali. Se em 3 dias ela não voltasse, nós estamos em quantos dias? 4. Era a morte certa. Morte absoluta. Claro que o corpo não ficava em cima da terra esperando, né? Já ficava guardadinho lá. Se ele ressuscitasse lá dentro. Mas isso não era só uma crença dos judeus. Também era algo meio espalhado nos povos de toda aquela região conhecida do mundo. Quando Marta diz para Jesus, já faz 4 dias, o evangelista São João está nos dizendo, ele morreu, não tem mais o que ser feito. É tanto que Maria repete o que Marta tinha dito. Se o Senhor tivesse estado aqui, estava ok. E aí o que acontece? Jesus diz, abre o túmulo. A própria Marta, para comprovar o que ela estava dizendo, diz, Senhor, já são 4 dias. Não está legal lá dentro. Não está bem. E Jesus diz, Lázaro, sai. E quando Lázaro sai, diz que ele está todo enfaixado ainda. E Jesus diz, vão lá, tirem as faixas dele, para que ele possa caminhar. Jesus nos quer ressuscitados já agora. Ressuscitados, saídos daqueles túmulos, às vezes dos vícios, dos nossos pecados, que nos fazem mortos para Deus e para o mundo. Daquilo que em nós chega a ser podridão. Se nós olhamos o mundo que nós vivemos hoje, meus irmãos, basta ligar a televisão, o rádio, ver na internet, quanta podridão, quanta coisa suja, do pecado, que embrenhou o espírito de muitos homens e mulheres. Só que o Senhor nos quer já ressuscitados aqui. Papa Francisco, quando escreveu a bula, o documento Misericordiae Vultus, o rosto da misericórdia, inaugurando aquele ano do jubileu da misericórdia em 2015, 2016, ele dizia que a corrupção, ela às vezes está tão entranhada que aquele que vive como corrupto já nem se toca dos males que causa. Isso não estou me referindo diretamente à política ou coisa parecida. Não, a corrupção enquanto aquilo que é mal em nós, enquanto aquilo que não nos deixa ser homens e mulheres à imagem e semelhança de Deus. A corrupção que, às vezes, por dentro, vai nos corroendo e vai nos fazendo homens e mulheres sepultados, que cheiram mal. Mas o que ele quer? Ele quer que nós escutemos ele dizendo nosso nome, sai. Se você está vivendo qualquer dificuldade, qualquer coisa que faz com que a sua vida não seja aquilo que ela deve ser, se você, por acaso, não está sendo aquele homem, aquela mulher, aquele homem batizado que bebeu e foi banhado por aquela água viva, que foi iluminado por aquela luz de Cristo, a água da samaritana e a luz daquele cego de nascença, é preciso sair. Sair daquilo que lhe amarra. Deixar-se ser desamarrado de tudo aquilo que não deixa caminhar com a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Nesse 5º domingo da Quaresma, o Senhor está pedindo isso de nós. Saia para fora. Eu vou usar, inclusive, a mesma redundância que ele usou quando chamou Lázaro. Saia para fora. Saia do seu egoísmo, do seu orgulho. Saia da luxúria. Saia da busca desenfreada por poder, por dinheiro, da ganância, da soberba, da inveja e de tudo aquilo que talvez não nos deixa sermos verdadeiros cristãos, face de Cristo nesse mundo. É isso que ele está dizendo. E pior, meus irmãos, ele é tão nosso amigo, que ele chora quando ele nos vê mortos por causa do pecado. Ele chora no céu quando vê que nós não respondemos com amor ao seu amor por nós. E quando é que nós não respondemos com amor a ele, o amor que ele nos deu, morrendo por nós na cruz? Quando não só saem palavras de descrença da nossa boca, mas também quando nós nos ferimos uns aos outros, porque, disse ele, vós sois todos irmãos.
peçamos então a Ele que, assim como Lázaro, reanimado no seu corpo, recebeu aquela alma que lhe deu vida nova, também nós, ouvindo o apelo de Cristo, tenhamos a coragem de sair do que nos amarra, de sair, às vezes, dos nossos vícios e das nossas más convicções, para sermos de verdade homens e mulheres já ressuscitados aqui, para viver eternamente com Ele depois no céu. Como dizia a nossa amada Santinha, Teresinha do Menino Jesus, eu quero passar o meu céu fazendo bem sobre a terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio.